Fala, meu povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Vamos para a parte 2 do livro de Esther. Vamos falar do 5 ao 10. Do capítulo 1 ao capítulo 5 foi na aula passada, dá tempo de você acompanhar. E agora a gente vai falar a parte 2 que a gente vai finalizar a Esther. Depois eu faço um resumão para vocês, tá bom? Então fica por aqui, não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana sobe ela nova, tá? Vamos continuar então. Então na parte 1 nós finalizamos dizendo que Amã estava falando para os seus amigos, todas as riquezas que ele tinha, que ele tinha sido convidado, né, para o banquete de Esther no segundo dia. E nesse mesmo dia, teve o primeiro banquete. Antes de acontecer o segundo banquete, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E ele não conseguiu dormir, e ele pediu para o seu eunuco abrir os livros de crônicas, que é onde ficava registrado todos os acontecimentos ali no reino que eram feitos, que aconteciam, né? E quando ele começou a ler para o rei, ele disse, né, que Mardoqueu tinha descoberto que 2 eunucos deles que ficavam na porta real, estavam planejando matar o rei e eles foram enforcados. E o rei perguntou para ele, tá, mas o que fizeram? Que honra deram para Mardoqueu em relação a isso? Porque ele salvou a minha vida. E nada foi feito. E aí o eunuco respondeu, nada foi feito. E aí então ele ficou em silêncio. E no dia seguinte, logo pela manhã, Amã já tinha armado e planejado matar Mardoqueu. Ele tinha mandado os homens fazerem uma forca no quintal dele para que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte, após o banquete. E aí o que aconteceu? Quando Amã chegou no pátio, um dos seus eunucos falou para o rei, Amã está ali fora. E aí o rei mandou Amã entrar, porque ele queria falar com Amã. E ele falou para Amã o seguinte, Amã, o que faria você se um homem tivesse salvo a minha vida? Qual honra você daria para ele? E Amã, no seu pensamento, no seu coração, ele dizia, bom, quem seria o homem que honraria ao rei a não ser eu? Então eu vou falar a melhor coisa. E ele falou pro rei, olha, meu rei, eu colocaria ele no seu cavalo, eu colocaria suas vestes nele e andaria com ele pelas ruas, dizendo que o Senhor honra a quem faz o bem pro Senhor. E aí o rei falou para ele, Amã, então assim seja feito com Mardoqueu. E aí Amã ficou choque, né? Porque Amã estava armando de matar Mardoqueu. E o rei mandou fazer essa honra para Mardoqueu. Ele ficou tonteado, mas ele teve que fazer. E o rei ainda falou, nada se esqueça do que você falou. Faça tudo conforme você disse a Mardoqueu. E assim Amã foi pelas ruas andando com Mardoqueu a cavalo, com suas vestes, dizendo que o homem que faz os agrados ao rei, que protege o rei, que cuida do rei, que ama o rei, tem esse tipo de honra. E assim foi. E aí Mardoqueu voltou pro rei, né, pra porta ali onde ele ficava trabalhando, e Amã foi para sua casa muito revoltado e chegou esbravejando, falando para sua esposa e para seus amigos que estavam lá o que tinha acontecido. E aí a esposa dele e os seus amigos falaram, olha, se isso aconteceu, se essa honra aconteceu com Mardoqueu é a semente dos judeus. Certamente você não prevalecerá contra Amã, certamente você cairá na face de Amã. Deus com certeza usou a boca dessa mulher e desses homens para falar isso, porque ele ficou em choque ainda ouvindo eles falando isso, e logo os eunucos nesse mesmo momento apareceram na porta da casa dele para levar ele para o segundo banquete da rainha Esther. Então eles falando isso, que Amã cairia na face de Mardoqueu, porque era um judeu, e eles reconheciam que o Deus dos judeus era o único Deus e era o todo-poderoso. Engraçado, né, povo? Vou dar uma pausa aqui. Essa galera sabe que os deuses deles não é como o Deus de Israel, o Deus dos judeus, e mesmo assim eles serviam esses deuses, né? Era como uma rotina, uma geração, passou de geração em geração, e eles reconheciam que os deuses não eram um Deus que fazia todas as grandes obras, né? E eles reconheciam isso. E eles falaram isso e Amã foi com os eunucos. Então Amã chegou na festa, no banquete, e tá o rei, a rainha e Amã ali juntos, e o rei e Amã estavam bebendo vinho, e o rei falou, né? Ali ele alegre e contente, ele falou pra rainha, qual é a sua petição, rainha Esther? O que você me pede? Diga que eu te darei até a metade do reinado. E aí ela falou, meu rei, se for de bom agrado aos seus olhos, eu quero pedir a petição, a minha vida e o meu povo como requerimento. Ali naquele momento o rei ficou sabendo que ela era do povo de judeu. E ela falou, porque estão atentando matar o meu povo e matar a mim e exterminarem o meu povo por conta de um requerimento que está andando por toda a província para que nos matem. E aí o rei falou assim, mas como assim? Quem quer matar o seu povo? Quem quer matar você? E aí ela falou, Amã. E Amã ficou desesperado, eu consigo imaginar que Amã parou até de beber o vinho, engoliu a seco, porque ela falou isso na frente de Amã pro rei, e Amã não sabia o que fazer. E Amã entrou em desespero. E o rei saiu dali, foi lá pra fora do pátio, bufando, pensando no que fazer, não sabia, ele pensou assim, provavelmente. Amã é o meu princípio-chefe, né? Confio todas as coisas nele, mas a rainha Esther é minha esposa, é a rainha. E ele quer exterminar a minha rainha e quer exterminar o povo dela, né? Um povo que não fazia mal nenhum ali naquele meio. E aí
Enquanto isso, lá dentro, Amã ficava pedindo, pelo amor de Deus, desesperado para a rainha Esté, para que ela tivesse piedade da vida dele, para que ela não fizesse nada contra ele. E aí o rei entrou e viu Amã fazendo isso com Esté. E aí o rei falou para ele, ué, você tá tentando sua rainha também? Além de querer destruir o povo dela, você tá querendo matar ela, ainda tá tentando fazer com que ela não queira que eu faça nada com a sua vida? Aí os eunucos colocaram um saco, cobriram o rosto de Amã naquele momento e levaram ele para fora. E o rei mandou que ele fosse enforcado. E ele foi enforcado exatamente na forca que ele tinha feito e planejado para Mardoqueu, né, da estatura de 50 côvados, bem alta. E a gente pega uma reflexão desse pedaço aqui, que quando o inimigo tenta astuta o mal contra você, o Senhor usa aquele mal para o seu próprio bem, né? Então, quando você acha que você vai morrer, acha que nada vai mais dar certo, é quando Deus faz aquela reviravolta toda e você não morre e você prevalece contra seus inimigos. É assim que Deus faz, né? Ele já estava tudo certo. Já estava tudo certo para Amã que Mardoqueu morreria naquele dia, mas naquele mesmo dia Mardoqueu foi honrado e Amã morreu na própria forca que ele fez. E não só ele, né? Morreu ele, a esposa, os filhos dele, todos morreram ali por conta de uma maluquice de Amã, porque ele achou que Mardoqueu tinha que também se prostrar a ele, porque ele ficou com raiva, ele ficou com pinimba desde o início, né? Mardoqueu era o único que não se rendia a ele, era o único que não se prostrava diante dele, e Mardoqueu ficou muito irritado. E aí naquele mesmo dia o rei deu a casa e tudo que tinha dentro da casa de Amã para a rainha Esté, para ficar a seus cuidados. E a rainha Esté deu para Mardoqueu, né? Tudo que tinha ali de Amã, que ele mostrava todas as riquezas, tudo que ele tinha dentro. Tudo, não só os móveis e os objetos, mas todas as riquezas que tinha ali dentro, de ouro, de prata, de tudo, ficou para Esté. E Esté deu para Mardoqueu como honra. É aquilo, né, gente? Da honra, quem merece honra. A gente tem mania de querer honrar as pessoas que nunca fizeram nada por nós. A gente tem mania de querer agradar pessoas que não sabem nem que a gente existe. E a gente se esquece de honrar e agradar aquelas pessoas que nos honram. E cuida da gente de alguma forma, e se preocupa com a gente de alguma forma, e que tá ali com a gente em algum momento da nossa vida, né? Porque existem pessoas que vão entrar e vão sair, mas existem pessoas que vão ficar. E a gente precisa ter um olhar clínico direto de Deus para essas pessoas, né? Da honra quem merece honra. A gente nunca pode se esquecer disso. E aí os judeus mataram todos os inimigos, todos aqueles que se levantaram para poder incentivar a matança dos judeus. Os judeus mataram todos eles por ordem do rei, né? O rei autorizou, foi uma petição da rainha, e ali eles ficaram felizes demais por conta disso, porque mais uma vez Deus, com a sua misericórdia, colocou a sua mão sobre todas as coisas. E não foi à toa que Esté foi rainha, né? Já estava sendo planejado por Deus para que ela colocasse a sua vida à prova em prol do seu povo, em prol que se ela tivesse que perecer, perecesse, se ela tivesse que morrer, ela morreria pelo seu povo. E por causa de uma apenas, Deus salvou todo o povo judeu, né? Porque se ela não tivesse se posicionado, se ela não tivesse falado, eu vou fazer isso pelo meu povo, certamente o povo morreria, e certamente ela também morreria, porque Mardoqueu, quando falou com ela, ele falou, você não se esqueça que você também é judeia, você também é do povo judeu, e você acha que eles não vão matar você porque você é a rainha? Então ela não quis saber, se tivesse que perecer, ia perecer. Isso é muito lindo ver, né? É o que eu falei na outra aula, na última aula, antes de Esther, no livro de Neemias, né? Eu falei isso, que Deus precisa apenas de um disponível, um coração disponível, uma pessoa para poder salvar todo o povo, né? Deus usou Neemias, Deus usou Esdras, Deus usou Esther, e Deus sempre está usando alguém que esteja ali disponível para a obra que ele precisa fazer, para salvar pessoas, porque não é nada sobre a gente, é sobre o outro. É sobre o outro. E então o rei Assuero colocou Mardoqueu ali, abaixo dele, ali no lugar de Amã, tomando conta de todas as coisas. E fizeram festa, ficaram felizes, muito por conta disso, né? Mais uma vez o povo judeu foi salvo, com a mão do Senhor, através de Esther. Só para lembrar que o livro de Esther, ele vem depois de Neemias. Só que na história, Esther aconteceu primeiro, depois aconteceu a história de Neemias. E aqui a gente acaba essa aula maravilhosa, né? Falamos do capítulo 5 ao capítulo 10, um resumo é para vocês. Como eu sempre digo, leiam a Bíblia, degustem cada palavra, cada frase. Não existe nenhuma vírgula na Bíblia que não seja para edificar a sua vida, tá? Eu sei que tem muita correria do dia a dia, e aí por isso que vocês assistem vídeos, assistem aulas, né? Mas se alimenta direto da fonte, se alimenta direto da palavra do Senhor. Não deixem de ler a Bíblia, não deixem de orar todos os dias, não deixem de buscar a face do Senhor. Porque a vida do crente precisa estar no DNA, jejum e oração. Precisa fazer parte do nosso corpo, jejum e oração. Precisa ser inegociável.
né? E todas as outras coisas você vai acrescentando, né? Subir monte, acordar na madrugada. A busca ao Senhor é constante. E aí você busca Ele da forma que você sentir no seu coração. E o Senhor é bom, Ele nos ouve, Ele recebe o nosso clamor, Ele recebe a nossa adoração, Ele recebe a nossa oração. E Deus sempre tem o melhor pra gente. Por mais que a gente pense assim, Deus não tá me ouvindo, eu não tô ouvindo resposta, o céu tá em silêncio. Ele está fazendo o que precisa ser feito no tempo certo. Porque o seu tempo, o meu tempo, não é o tempo dele. E lá na frente a gente vai entender o porquê da demora. Eu ouvi esses dias uma verdade que é assim, quando a gente chega na estação certa, a gente entende por que perdemos tantos trens. Ou seja, a gente não entende por que perde as coisas. Lá na frente a gente entende o porquê que não aconteceu lá atrás. Tá bom, povo de Deus? Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a sua vida, que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, que você seja um rio que corre, que você transborde, que seja completa a sua vida e da sua família com a presença do Senhor. Que a graça e o favor dele esteja sobre a sua casa, hoje e sempre. E a aula que vem, a próxima aula é um resumão, uma parte mais técnica de Esther, não perde por nada, tá? Um beijo grande, envia essa aula para o máximo de pessoas que você conhecer, edifica a vida das pessoas conforme você está sendo edificado. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.